Quase todo aluno do ensino médio deseja apenas uma coisa: ter uma vida escolar tranquila e sem nenhum problema, ou até mesmo conseguir uma namorada. Um clichê que uma volta ou outra acontece, mas às vezes não da maneira que esperamos. Imagina essa cena: um cara voltando de seu trabalho de meio período, logo depois da escola, e por acaso ele avista uma garota sendo intimidada por um cara em um beco. E por sinal, essa mesma garota trabalha com esse cara e também senta ao lado dele na sala de aula, mas ela é totalmente diferente com ele, sem sequer demonstrar interesse em ser amigável. Mas notando como o tal homem parecia hostil com ela, por um instante, o Minato, como é chamado, pensou que deveria fazer. Então, se fosse você no lugar dele, o que você teria feito? Você provavelmente faria como muitos, deixando a tal garota tentar resolver a situação sozinha, já que ela nem quer tentar se dar bem com ninguém. Mas indo contra tudo que o Minato não queria fazer, por impulso, ele decidiu ajudá-la, lutando com o tal homem e o vencendo bem fácil. Mas ainda assim, o Minato não queria ter se envolvido nisso, mas estava aliviado em ter evitado o pior. Mas só que agora, a garota chamada Nanase, que de início era indiferente com ele, o agradeceu após isso e saiu correndo. E tinha sido um final de tarde incomum para o Minato, que decidiu só esquecer tudo aquilo e agir como sempre perto dela. Mas no outro dia, durante o dia de aula, o Minato percebeu que a Nanase, a garota que sempre e pode dar um fora em qualquer pretendente, estava agindo estranho, parecendo até tentar se comunicar ou mostrar sinais que queria algo dele, que preferiu se manter neutro. E no fim do dia, já no trabalho, parecia que tudo tinha voltado ao normal. Bom, era o que parecia, isso porque a Nanase apareceu de repente no vestiário da loja e em seguida abraçou Minato, onde aquilo iria ser só o começo do fim dos dias tranquilos dele. E bem, agora que você conhece alguns detalhes importantes de como a história vai começar, agora vamos direto para todos os fatos do que aconteceu desde o início desse novo enredo nesta comédia romântica chamada Kurokami Seijo no Reikoku. Então nem pense em sair daí e vir conferir esse novo romance aqui comigo. E oi pessoal, Diogo de volta e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Maratona Animes. Muito bem pessoal, estamos aqui de volta para mais um novo vídeo de recomendação, mas antes eu quero agradecer ao senhor William77, eu acho que pronuncia assim, que me mandou 2 sugestões de mangás nos comentários. E uma pela capa eu já conhecia, mas a outra não. E que por sinal gostei muito dela, inclusive eu irei fazer um vídeo futuramente dela. E mais uma vez agradecendo aqui a ele que a indicou para mim. E se você também conhece uma boa história, seja uma rom-com, isekai, fantasia, não importa. Me mande sugestões aqui nos comentários que eu prometo que irei dar uma olhada. E se ela for boa mesmo, eu trarei um vídeo dela aqui. E também agradecendo quem a mandou, ok? Eu quero ver se vocês conhecem boas histórias. Talvez que ainda sejam desconhecidas. Mas enfim, é sobre a questão que iremos falar, inclusive o primeiro trabalho desse autor e também do artista. Uma curiosidade aí sobre ela, que é bem interessante. Mas o que vale destacar com certeza é sobre a garota, ou melhor, a heroína da história, sendo categórico. Se mostrou ser uma Kudere, a famosa garota que aparenta ser calma e sem emoções, sendo bem, digamos, descolada, mas que às vezes revela um lado bem carinhoso e amável como uma pessoa importante. Temos exemplos famosos da Mikasa de Attack on Titan ou a Violet, de Violet Evergarden, que por conta dessas personalidades, elas costumam ser bem amadas pelo público. Enquanto no Suprota é só um cara que aparenta ser comum, mas pode surpreender em determinadas ocasiões, como foi no caso já neste primeiro capítulo. E bem, a história teve um começo bem, digamos, clichê, algo que não me surpreende dada a proposta dessa história. Não podemos ver a Nanase logo cedo na escola rejeitando uma carta de amor de um aluno, que ela achou um verdadeiro beta, por não ter coragem nem de se declarar na cara dela, optando por uma carta de amor, rasgando na cara dele, sobra nada. E vendo essa humilhação de longe, estava o Minato e um amigo na sala de aula, nem um pouco surpresos por isso já ser uma rotina dela. Como toda garota difícil, a Nanase é uma beldade na sala de aula, e o Minato estuda, sendo extremamente acadêmica, atlética, além de chamar bastante atenção não só dos garotos, como também das garotas, resultando assim em inúmeras confissões que sempre são recusadas por ela, a fazendo ganhar assim o apelido de a princesa do coração de gelo. O amigo do Minato até perguntou se ele tinha algum interesse nela, algo que foi desmentido por ele na hora, por ela não fazer o tipo dele. Será? O Kanata ainda assim queria tentar
se declarar para ela, mas logo depois de pensar melhor a situação, ele achou melhor nem se envolver com ela. Mas já a palavra envolvimento parecia até estranha para o Minato, afinal, ele próprio senta do lado da Nanase na sala de aula, e não só isso. Ele também fica do lado dela em seu trabalho de meio período, lá no caixa, onde você poderia pensar que os dois poderiam conversar uma hora ou outra, mas a verdade era que eles, mesmo estando tão próximos, mal se falavam. E durante mais um expediente, a gerente da tal lanchonete parecia ser bem próxima do Minato, sempre o provocando com algumas insinuações, inclusive sobre a Nanase. E foi revelado por ela que a Nanase faz parte de uma antiga família nobre da cidade, e por ter status tão elevados assim, isso gerou um pouco de estranheza nela por conta dela ter aceitado trabalhar em um lugar simples como aquele. Já o Minato achava que ela simplesmente só queria tentar aprender mais sobre a sociedade comum, onde a gerente suspeitou se ele por acaso tinha uma relação com ela, algo que foi negado por ele. Mas já ela achava que ele seria capaz de talvez entender a Nanase. Mas logo em seguida apareceu um cliente com a postura duvidosa e logo de cara queria sair para se divertir com a Nanase. Mas sério, me pergunto se essa aparência dele e essa cara já funcionou alguma vez para conquistar uma garota. Mas enfim, a gerente já queria chamar a polícia, mas o Minato impediu ela, acreditando que a Nanase seria capaz de lidar com aquilo. E o tal cara revelou ser filho de um CEO de uma corporação chamada Motokura. E tendo status altos, ele então menosprezou o emprego da Nanase, dizendo que seria muito mais vantajoso se ela fosse passear com ele. E toda séria, a Nanase recusou na hora e pediu que ele se retirasse, já ele não tinha intenção de fazer um pedido a ela. E com o estabelecimento cheio de pessoas, ele resolveu sair, onde o instinto do Minato não havia enganado, afinal, a princesa do coração de gelo sempre é firme em recusar qualquer cara. E após um tempo, o Minato já estava de saída do trabalho, ainda com o que tinha acontecido com a Nanase mais cedo em sua cabeça. Porque mesmo com a diferença de tamanho com aquele tal homem, a Nanase ainda assim foi firme em lidar com ele, onde o Minato a considerava incrível em ter feito aquilo. Mas mesmo que a Nanase tivesse dito isso, ela estava acostumada a lidar com esse tipo de cara, naquele momento o Minato percebeu que ela parecia trêmula, mas no fim ele achou que isso deveria ser só um engano mesmo. E após andar um pouco, o Minato ouviu alguns gritos e ao olhar direito para um beco, ele viu o mesmo homem de antes tentando intimidar a Nanase, agora sozinhos. A Nanase, determinada, foi clara em dizer que nem queria respirar o mesmo ar que ele, onde ela mandou sumir da frente dela. Mas sem ninguém por perto, o tal homem não estava a fim de se segurar como antes, a colocando contra a parede na base da força. E vendo tudo aquilo ali de perto, o Minato se perguntou se ela não tinha nenhum segurança, já que ela fazia parte de uma família nobre. Então, ele se perguntou no que deveria fazer, querendo acreditar que ela conseguiria lidar com aquilo. Mas ao lembrar de como ela estava trêmula antes, seu corpo agiu por impulso, mesmo que ele não quisesse se envolver em confusões. Em um instante, o Minato aplicou um chute no tal cara, mostrando ter um certo tipo de habilidade em lutas, mas o tal homem conseguiu desviar e ele então logo percebeu que tinha que se livrar primeiro do Minato para conseguir o que queria. E logo em seguida, ele aplica uma sequência de socos e mesmo sendo mais alto, isso não fez diferença para o Minato, que o achou um verdadeiro amador no assunto lutas. E em um segundo, ele conseguiu mobilizar de uma forma bem humilhante o tal homem, para um completo espanto da Nanase. E o tal cara mencionou de novo sobre seu pai ser um homem de influência que poderia acabar com a vida dele em qualquer instante. Mas foi então que a Nanase interviu, comentando que ele, pelo visto, não sabia que o pai dele estava passando por um momento difícil, onde ela revelou tê-lo visto em uma festa de negócios. E o tal cara recordou o nome da Nanase, sendo ela parte de uma família famosa que inclusive era uma das maiores acionistas da empresa do pai dele. E agora por cima, a Nanase comentou que iria ter uma conversa bem séria com o pai dela na volta para casa, para o desespero dele agora em saber o problema que ele havia entrado. E após assustá-lo, a Nanase ordenou que ele desse-o fora dali. Logo depois, sozinha agora com Minato, por um instante ela quase passou mal, mas Minato tentou segurá-la. Um gesto que ela recusou na hora, onde ela afirmou que se ele por acaso estava tentando conseguir algo após tê-la salvado. Gratidão é tudo nessas horas, né? Mas o Minato na hora foi indiferente à pergunta dela por ter só apenas tentado ajudar uma conhecida sem interesse algum. E já que ela estava reclamando, ele acreditava que ela já estava bem.
De algum modo, ela ficou surpresa com a resposta dele, que por outro lado, o Minato imaginou que se contasse que tinha visto ela tremendo mais cedo, isso poderia parecer insensível. E ela então, por algum motivo, caiu na risada por conta da forma como ele agiu, antes a respondendo. E agora, ela mais digamos amansada, achou que deveria agradecê-lo por tê-la ajudado e foi isso o que ela fez, toda corada agora. E depois disso, ela nem quis continuar a conversa, saindo correndo logo em seguida, depois de se despedir do Minato, que até pensou em dizer que iria com ela já que estava tão tarde, mas havia perdido a chance. E não muito longe dali, vemos a Nanase correndo e logo em seguida parando para descansar um pouco. E ela agora não entendia o porquê ele tinha se esforçado tanto em salvá-la mesmo que ele tivesse feito isso só por fazer, digamos assim. E após isso, um carro parou perto dela, onde um chofer desceu para ver se ela estava bem. E o tal senhor trabalhava para a família dela e perguntou se ela estava bem. E após confirmar que sim, já no carro, a Nanase queria perguntar algo ao chofer para tirar uma dúvida que estava em sua cabeça. Mas agora, vamos direto para o outro dia, onde já em seu trabalho de meio período, o Minato estava um pouco desconfortável por ter se metido naquela confusão com a Nanase. Afinal, ele tinha burlado sua própria política de não se envolver em problemas e coisas que ele nem liga. E durante aquele dia de aula, o Minato percebeu que a Nanase esteve agindo estranha o dia inteiro, porque onde ele ia, ela sempre estava por perto. E quando seus olhos se cruzavam, ela por alguma razão piscava o olho para ele e estava fazendo questão de se sentar ao lado dele em qualquer lugar na escola. E diferente de antes, ela estava falando com ele com um belo sorriso todas as vezes em que eles se encontravam na escola. E toda vez que isso acontecia, ela sempre fazia um sinal para ele, como se ela quisesse algo. E como resultado, os bons e velhos rumores começaram a se espalhar na escola, acabando assim a vida escolar tranquila que o Minato tanto queria. E após fugir da escola, seu refúgio era sem emprego de meio período. Mas muita coisa ainda não fazia sentido para o Minato. Mas por hora, ele resolveu dar uma pausa e parar de pensar na Nanase por enquanto, com ele ficando aliviado que eles não teriam o mesmo turno de emprego dessa vez. E enquanto se trocava, ele nem percebeu que a Nanase estava ali sentada esperando por ele, e agora, toda corada, em vê-lo sem sua camisa. O Minato então se desculpou por não tê-la visto antes, e assim, a questionou o que ela estava fazendo ali por conta daquele dia ser a folga dela. Mas já a Nanase então trancou a porta e disse que tinha alguns assuntos para falar com ele. E sabendo como ela era temperamental, o Minato imaginou que talvez tivesse feito algo que a deixou brava. Mas foi aí que, sem que o Minato esperasse, a Nanase o abraçou na hora. E o rosto dela ficou bem engraçado nessa cena, né? Quando ela respondendo a pergunta dele por agora está de fato abraçando ele. Mas só que o Minato queria saber o motivo disso, mas ela estava mais interessada em sentir o cheiro dele, comentando ter gostado do perfume dele. Enquanto o Minato estava completamente perdido com todas essas atitudes da Nanase, fugindo totalmente do perfil da princesa do coração de gelo que ele conhece. E notando que a situação era crítica, por hora o Minato queria que ela largasse ele, quando recusando isso, sendo uma situação até bem constrangedora. Mas foi aí que a Nanase lembrou que quando alguém quer dizer alguma coisa, é necessário olhar direto para os olhos da outra pessoa. Então, já que ele queria que ela largasse ele, ela então contou que só iria fazer isso se ele antes a beijasse. Olha como as coisas mudam, hein? E eu quero ver se o Minato vai assumir essa responsabilidade, acabando assim o primeiro capítulo dessa fabulosa comédia romântica que é Kurokami Seishun no Reikoku. Pessoal, olha, a última coisa que eu imaginava era que o capítulo iria terminar dessa forma. Sério, eu adorei isso. Naquele momento, durante a volta para casa, no carro, aquela tal dúvida que a Nanase tinha sobre algo, perguntando direto ao seu chofer, muito provavelmente era sobre o que ela poderia estar sentindo depois que o Minato a salvou naquele beco. O que para mim faz um total sentido, por conta da maneira como ela agiu durante o dia inteiro, tentando se aproximar mais do Minato. E sendo uma Kundere, eu confesso que ainda assim me surpreendeu como ela foi bem direta em querer aquilo com ele, e que isso irá depender do Minato agora. E também me despertou um certo interesse em saber mais sobre o passado dele e em como o Minato pode ser tão bom em lutas, mesmo agora querendo ser apenas um estudante normal, tentando ficar longe de confusões, se bem que a vida dele vai começar a ficar turbulenta agora. E bem,
Esse romance foi lançado recentemente, mais ou menos um mês, e já possui até o momento em que eu estou gravando esse vídeo 4 capítulos. Mas o primeiro é o único que está traduzido por enquanto. Então, como de costume, se você gostou dessa obra e quer continuar trazendo ela aqui, a partir de agora, traduzindo ela, é simples. É só você digitar nos comentários o número 2, ou também sobre o que você achou dessa história e o que você teria feito ali no lugar do Minato, com aquele pedido dela. Deixe aí nos comentários, quero ver suas opiniões, ok? E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa mais nova recomendação de mais uma nova comédia romântica que me pareceu ser bem promissora, ainda mais com o início como vimos. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. Se por acaso você não é inscrito aqui, eu peço que você se inscreva para assim e fazer parte aqui de nossa comunidade e continuar acompanhando assim essas e outras obras, além de ficar ligado no que acontece na indústria dos animes. E mais uma vez, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado a todos, um forte abraço, tamo junto, valeu e fui!